Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Beleza Pod. E hoje a gente vai ter uma convidada aqui incrível que vai falar sobre cosmetologia, vai falar muito a respeito do que você utilizar pré-cabine, em cabine de tratamentos e também nos pós. Eu sou o Leonel Bosa, né, professor universitário, biomédico esteta e fundador do Instituto Thomas Bosa, que agora eu já posso anunciar aqui que nós teremos uma pós-graduação. Então você, profissional da estética, profissional ou profissional esteta, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fiquem ligados aí que nós estaremos lançando essa pós logo em breve. Não é mesmo, Gracie? Isso aí. Eu estou aqui com uma super profissional que eu confesso para vocês que fazia muito tempo que eu gostaria de trazê-la aqui para o nosso podcast. Eu sou a professora Gracie Machado, sou professora universitária, sou fisioterapeuta, amo as novas tecnologias como Lavian, Ultraformer. Sou professora aí do Instituto Thomas Bosa e é com muito prazer, assim, ó, tô honrada aqui de trazer essa profissional com uma história linda que vai te inspirar muito nesse podcast. A Grazi Dias, então, está aqui conosco. Ela é estetocosmetóloga, ela tem uma história de superação que ela vai te contar a partir de agora. Ela é graduanda em farmácia, então ela está buscando aí novas formulações e novos métodos para transformar o teu atendimento na área da estética, né, Grazi? Muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Grazi. Obrigada, gente, pelo carinho, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço aqui. É sempre uma honra estar aqui como esteticista. Como eu disse para vocês ontem, eu maratonei o Insta de vocês, maratonei o post de vocês, porque tem muitos profissionais incríveis, né? Mas poucas estetas ainda nesse caminho, né? Então eu fico muito honrada e grata de todos os profissionais que abrem as portas aí para ouvir e conhecer um pouco mais da nossa área também. E eu sempre escuto, Grazi, meu Deus, a cosmeto é dificílima, prof, como é que eu vou aprender todas aquelas nomenclaturas, todos os produtos? Te pergunto agora, como é que tu foi aí para essa área da cosmeto, que é aí um grande desafio para o profissional? É um desafio contínuo e constante para sempre, né? Dificilmente a gente vai conseguir aprender tudo. A gente vem aprendendo muito na graduação, mas faculdade foi onde eu comecei a me especializar e me encantar mais pelo mundo dos cosméticos. Eu costumo comparar muito com a profissão das nutricionistas, né? Então, hoje as nutris, para elas indicarem um biscoito, um pão, alguma coisa, elas vão direto nos ingredientes. Então, ao indicarmos um produto cosmético, a gente precisa conhecer todos aqueles ingredientes, né? O que de fato pode, o que não deveria estar ali, por que estar ali. E isso é um grande desafio, entender a composição de um produto cosmético. São nomes completamente confusos muitas vezes. Agora, há pouco tempo, eles lançaram uma norma que deveriam vir em português, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque os nomes continuam complexos demais. Então, realmente é um estudo contínuo e constante, né? De ir pegando rótulo por rótulo, entendendo um pouquinho mais sobre o que é a cosmetologia, quais são as funções aí dos princípios ativos. Mas tudo a gente começa lá da base, que é sobre olhar, como analisar, como avaliar, né? Como fazer uma consulta de saúde estética, para que então a gente consiga fazer a cerejinha do bolo, que é realmente uma indicação precisa aí de produtos cosméticos. E muitas ouvintes aí nossas estão passando por uma fase de transição. Então, na verdade, esse podcast surgiu através disso. A gente traz pessoas que nos inspiram, e tu és uma delas, para inspirar quem está lá do outro lado. E então, muitas pessoas que estão fazendo pós-graduações, assim como o Leonel vai abrir agora pós, eles estão passando por um momento de transição, são farmacêuticos, enfermeiros, né? São profissionais que nesse momento ainda não estão trabalhando com a área da estética e vão começar a trabalhar aí com a área da estética. Então, eu acho isso
Muito, muito legal o que tu acabou de falar. Primeiro, a gente começa pela avaliação do nosso paciente, né? Do nosso cliente. Para depois aí tá prescrevendo, tá indicando os tratamentos. Eu gosto sempre de falar sobre um plano de tratamento. Então, nessa avaliação, a gente vai estar elaborando um plano de tratamento de acordo com o que o meu paciente precisa. Então, a gente não vai ter um protocolo pronto. A gente vai fazer as indicações de acordo com o que aquela pele tá precisando, né? E o desafio mora justamente aí, entender esse paciente na sua individualidade, né? Entender a ambiência em que ele está inserido, os hábitos de vida, a rotina, tudo dele, tudo faz parte, né? Hoje não tem mais como avaliarmos uma pele sem avaliarmos o organismo dele por completo, né? Então, eu falo muito isso para as pessoas. O paciente, ele se queixa que ele gastou rios de dinheiro em aplicação de laser, microagulhamento, e ele não teve uma boa resposta. Mas, será que nós, enquanto profissionais, paramos para avaliar a resposta de cicatrização dele, a imunidade dele? Porque tudo isso conta lá no final. Então, muitas vezes, o profissional, na ânsia de vender, e o paciente, na ânsia do resultado, acabam atropelando muitas etapas importantes. Então, lá na clínica, hoje, a gente abre mão, muitas vezes, de realizar um laser, um microagulhamento, porque aquele paciente está com a imunidade baixa, ele não vai cicatrizar. Ele não vai ter uma boa resposta de cicatrização. Então, primeiro, a gente organiza essa casa, a gente limpa essa casa, esse organismo, né? E dá condições para ele responder frente a todos os estímulos que nós formos fazendo. E muitos pacientes, eles chegam lá e eles são surpreendidos com esse nosso método, né? Porque muitas vezes a gente diz, não, a gente não vai aplicar o laser agora. Mas eu vim com uma indicação de 5 aplicações. Eu disse, sim, de outra clínica, aqui não. Aqui, primeiro, eu preciso ver a tua resposta, a resposta do teu organismo. E muitas vezes, só no processo de desintoxicar um organismo, o paciente já tem uma melhora. E aí, todo aquele plano, ele cai pela metade, porque a gente já deu condições daquele organismo se reparar, cicatrizar, se regenerar. E aí, os estímulos que a gente vai dando ao longo desse tempo são reduzidos, né? A gente vai realmente resgatando a saúde desse paciente. Ai, perfeito. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana comigo. Em Santa Cruz do Sul, eu ministrei um curso de Ultraformer e Lavian. E agora já faz umas 2 semanas aí que a gente já tem aí os resultados dessas sessões que a gente realizou nas alunas também, né? Que foram nossas pacientes modelo. E uma delas teve um resultado magnífico. Depois eu vou te mostrar as fotos. Um clareamento, a pele dela tá maravilhosa. Tava prontinha para receber o estímulo. Exatamente. Daí eu falei exatamente o que tu me disse. Eu disse assim, nem todas as pacientes de vocês vão ter esse resultado. A pele dela estava preparada para receber esse procedimento. E isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes, talvez a profissional da estética não tá tendo tão bons resultados e não é porque a técnica tá errada, porque o equipamento tá estragado, não tá entregando resultado, mas sim porque a gente não tá tendo esse preparo aí. É o tempo de qualidade com o paciente. Hoje, como eu disse lá do início, a ânsia do paciente, do profissional de vender e a ânsia do paciente de ter o resultado, eles juntam essa ansiedade e acabam pulando etapas que são primordiais de um tratamento. Então, não tem como termos um resultado sem a gente realmente parar, analisar e ter esse tempo de qualidade com o paciente. O que ele está tendo de hábitos? Hoje tendo muitas pacientes de longe, faço consultas online também. Poxa, aquele paciente, ele pagou por 1 hora do seu tempo. Você não vai atender ele em 10 minutos. Em 10 minutos, ninguém faz uma avaliação como ela deve ser feita. Então, hoje tem consultas que duram 1 hora, 1 hora e 20, depende do que exatamente eu preciso avaliar. E como hoje eu estou muito mais focada em casos clínicos severos, eu preciso simplesmente revirar aquele paciente do avesso para entender da onde que começou aquela disfunção, aonde que exatamente desencadeou todos esses processos inflamatórios. Então, é muito mais detalhado do que, tá aqui, então vamos fazer 5 sessões de laser, de microagulhamento, e tá aqui, passa ali, paga e faz. Não é assim. E muitas vezes os casos mais severos justamente aí que está o perigo, né? De você entrar com um laser sem ter esse preparo, sem ter esse cuidado da pele, da imunidade e da cicatrização desse paciente, né? Exatamente. E
você também faz essa modulação também via oral com esses pacientes? Sim, eu vou aqui falar uma coisa um pouco polêmica, e não é o segmento de muitas pessoas, de muitos colegas, eu sei, né? Mas eu atuo na área da estética integrativa, atuo muito com frequenciais quânticos, né? Então, hoje a gente consegue modular o paciente por inteiro através de frequenciais, né? O processo de desintoxicação todo eu faço com frequenciais quânticos, porque o que acontece? A área da estética, ela é um pouco limitada frente às outras profissões, principalmente de prescrições de nutricosméticos e etc. Então, a gente teve que aprender a trabalhar com o que tem disponível para nós hoje, né? Hoje, muitas farmácias aceitam prescrições de estetas de nutricosméticos, até porque a gente tem pós-graduações voltadas para isso. Mas lá, quando eu iniciei, não era assim, né? Então, eu fui abrindo frentes, onde que eu posso atuar, de que forma eu posso atuar, sem sair do meu quadrado aqui. Então, hoje eu faço toda a modulação do paciente através de frequenciais quânticos. Quando eu preciso, de fato, indicar alguma coisa que foge da minha alçada, minerais, vitaminas, essenciais, assim, aí, obviamente, eu preciso de uma nutricionista, né? Mas a gente tem um mundo infinito aí de nutricosméticos também à nossa disposição. Então, sim, hoje a gente faz toda essa modulação do paciente, né? Todo esse reparo, o resgate da saúde interna dele, para que isso reflita na pele. E muitas vezes as pessoas chegam lá achando que vão sair de lá com um kit de 10 produtos. Aí eu falo assim, não, calma. A gente vai recuperar a saúde do teu organismo e hoje a gente vai iniciar com um skincare minimalista. Um sabonete, um sérum e um protetor solar quando necessário. E aí sim a gente vai acompanhando esses resultados. Então, num primeiro momento é até um baque, né? Porque eles já vêm com aquela quantidade excessiva de produtos cosméticos. E um produto cosmético, a gente não pode esquecer que é um produto químico. E a nossa pele é uma via de excreção também. Então, a gente também precisa deixar essa via livre para que ela faça esse processo de detoxificação. Então, é todo um caminho a ser percorrido, não é uma coisa assim tão simples de só indicar um sabonete. Por isso que se tornou algo que é o meu diferencial hoje, por isso que se tornou, a nossa comunidade se tornou tão grande, muito rápido assim. Nós lançamos o nosso curso em 2021, e em 2022 nós já estávamos com mais de 2.000 alunos, assim, né, até fora do país. Realmente porque é um método diferente, é um método de olhar para a pessoa na sua individualidade, não só na indicação genérica de produtos. E o que são esses frequenciais quânticos que tu acabou de falar, que agora eu tô curiosa? Frequenciais quânticos, a grosso modo, vou falar aqui só para quem não é muito da área entender, é como se fossem florais. Só que os frequenciais quânticos, eles entram normalizando a frequência vibracional dos nossos órgãos, células e etc. Então, são produtos que muitas vezes, vou dar um exemplo básico para vocês aqui, muitas pessoas têm problema para dormir. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou tomar melatonina, vou fazer uma reposição de melatonina. Mas a melatonina também é um hormônio. Se a gente começa a repor sinteticamente aquele hormônio em excesso, o nosso corpo vai entender, não preciso produzir, já estou recebendo aquela melatonina ali. Então, ele vai parando de produzir naturalmente. Os frequenciais quânticos, eles entram normalizando a frequência vibracional saudável do teu organismo de produção. Então, ele não é um sintético no nosso organismo. Então, ele faz o estímulo dessa produção natural de melatonina. E aí, junto desse frequencial, tem melatonina, tem outros compostos que são precursores da melatonina. Então, é muito mais completo, né? Então, tudo deve ser avaliado, obviamente, não é para todo mundo que a gente sai indicando os frequenciais, mas o processo de detoxificação também tem detoxificação do sistema linfático, rins, fígado, intestino, onde exatamente nós vamos estar atuando, em qual via nós queremos desobstruir para que a gente tenha um resultado. Como eu trabalho com a estética integrativa, esse é o universo, eu vou ficar aqui horas agora com vocês. Esse é o nosso objetivo. É um aulão sobre estética. A gente tem o Face Mapa, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar sobre a reflexologia, né? Sim. Uhum. Que cada ponto do pé tem uma parte do corpo, certo? Uhum. A gente também tem isso através da face. E aí, através do Face Mapa, a gente consegue identificar qual órgão ali está sofrendo ou qual órgão precisa de uma atenção um pouco mais minuciosa, né? Então, por exemplo, meio da testa, que é muito dizer fígado, né? E aí a gente vai, muitas pessoas têm acne, manchas aqui, o que está acontecendo com esse fígado, né? E a gente vai num processo, aí já vai exames laboratoriais, é realmente um trabalho de investigação em cima da paciente. Eu acho que nós tínhamos que levar, Grace, nós tínhamos que ter uma experimentação disso. Eu acho que nós tínhamos que ir lá
lá quero. Ah, eu visitar a vou amar. clínica. E conhecer. Vamos levar o pod pra lá, a gente Vamos. vive uma experiência, Exato. né? E depois relata pra Ai, vocês. seria muito bacana. Mas a pele de vocês é maravilhosa, não acho que não vai apontar nada ali. Mas principalmente para nós que trabalhamos com essas disfunções bem específicas, então cada região do nosso rosto que aponta acne é um órgão específico que está necessitando de mais atenção e até mesmo manchas, né? Então, tudo isso é um trabalho que nós vamos fazendo e aí, identificando qual é o órgão que precisa de atenção, a gente entra com os frequenciais para normalizar, desintoxicar aquela via e aí sim a gente vai abrindo mão, lançando mão do tratamento aí. Mas, normalmente, tratamento clínico mesmo, eu faço depois de 30 a 45 dias que esse paciente já entrou por esse processo de limpeza. Porque hoje a gente sabe, né, a gente tem mais de 2 quilos de parasitas dentro do nosso organismo, todo mundo, né? Principalmente quem tem pets e tudo mais. E, às vezes, eu pergunto para a pessoa, faz quanto tempo que você não faz uma desparasitação? Nunca fiz. Aí a pessoa tem lá 35, 40 anos. Eu falo assim, meu Deus, coitado desse organismo, né? Coitado desse intestino. Então, é todo um processo de limpeza desse organismo mesmo. E essa... Opa, perdão. E hoje a gente está falando muito sobre essa questão, né, de desbiose intestinal e pele. Então, eu vejo isso muito em voga, né? Todo mundo está falando muito sobre essa questão de nutrição e que isso reflete diretamente na nossa pele. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre as desbioses e esse eixo nutrição, pele. Tudo reflete na pele, né? Intestino reflete na pele, rins, fígado refletem na pele, o estresse reflete na pele. Recentemente eu estava tratando um caso de uma paciente e ela vinha, né? Ai, não estou tendo melhor, eu não estou tendo melhor e tal e tal. Eu falei assim, calma, a pele ela precisa de um tempo para entender, não é? Imagina, tu tem 30 anos, né? Tu veio 30 anos com os mesmos hábitos de vida, sem exercício, lotado de açúcar, fast food, toda uma rotina completamente desregrada. E aí você resolve fazer um tratamento que você precisa abrir mão, muitas vezes, disso, né? E mudar a sua rotina. A sua pele e o seu organismo, eles precisam de um tempo para assimilar aquilo que está acontecendo. Não vai acontecer assim de uma semana para outra, né? E as pacientes, elas têm ânsia da melhora. Enfim, a gente estava durante o tratamento e aí, essa semana, ela me mandou uma mensagem. Olha como tá, minha pele tá linda e tal, e a pele dela é maravilhosa. Eu assim, o que tu fez de diferente? Ela assim, pedi demissão. Aí eu, pronto. Faz uma semana que eu pedi demissão. Eu disse, pra tu ver o nível de estresse que muitas vezes acaba refletindo na pele. E o nosso intestino, ele assim, eu poderia dizer que ele é 70% de tudo dentro do nosso organismo, tá? Muitas pacientes chegam lá com queda de cabelo, unhas fracas, cansaço. Já olhou para o intestino? Muitas pacientes hoje relatam que, imagina, ficam 3, 4 dias sem ir aos pés. Isso é muita coisa. É um nível de intoxicação celular absurdo, né? Então, vai adiantar a gente prescrever o nosso melhor peeling, o nosso melhor cosmético para ela? Não. A pele está em um estado caótico, sabe? Então, a gente precisa olhar para aquilo. E voltando da área da estética, por a área da estética ser um pouco mais... eu não gosto de usar a palavra limitada, né? Mas por ter menos poder de caneta, digamos assim, foi quando eu busquei as Nutris, né? Para que as Nutris me ajudassem a fazer essa modulação intestinal. E aí, achar também Nutris que tenham esse olhar pela estética integrativa, porque muitas pessoas também fazem essa modulação através de medicamentos. E aí, não é a linha que a gente segue, porque a gente está tentando desintoxicar o organismo. A gente vai colocar medicamentos, é todo um outro contexto. Nossa, muito legal isso. Eu imagino, então, né, você vai falando aqui, a gente vai imaginando já um monte de coisas. Quando você fala do Face Mapa, é isso? Eu imagino que deve ter profissionais que trabalham com relação ao corpo também, com relação a isso. Um corpo mapa, assim, alguma coisa. Muito. O pessoal que trabalha com... meu Deus, eu sou péssima para nomes agora, mas... Acupuntura. Eu fui fazendo assim nos pontinhos, né? Já sei. Ai, minha mente vai longe, né? Mas exatamente isso. E aí eles começam... Hoje eu sou 100% face, né? Claro que às vezes a gente precisa olhar, às vezes o paciente ele tá com alguma disfunção na face, tá nas costas, tá no colo também, então a gente vai tentando mapear tudo isso. Mas eu me especializei realmente em estética facial. Agora, tem outras profissionais que atuam com a estética corporal e também através da estética integrativa, que daí elas correlacionam tudo,
até assim, gordura em certa parte do corpo, o que isso quer dizer, qual é o órgão que está demandando mais. Então, realmente é um universo a par isso, é quase uma loucura. Quando eu vou falar com alguém que não tem muita aptidão pela estética integrativa ou por essas terapias complementares, as pessoas acham a gente até meio maluca, né? Porque a gente vai tentando explicar, mas é que se a gente... E antes, quando eu ainda não tinha resultados, as pessoas duvidavam muito. Ai, tá ela aqui falando de estética integrativa de novo, tá ela aqui falando sobre terapias complementares de novo, óleo essencial e todas essas coisas. E a partir do momento que a gente começa a comprovar através de resultados, as pessoas já não, opa, peraí. Então, hoje eu até brinco, né? Podem questionar os meus métodos, mas não podem questionar os meus resultados. Sim, e é apaixonante a estética integrativa quando tu começa a ver os resultados, quando tu começa a estudar um pouco mais sobre isso, a gente se apaixona e quer atender com essa técnica, né? É impossível ter outro caminho que não seja esse de gostar e de querer replicar esse conhecimento da estética integrativa. Exatamente. Uma dificuldade de trabalhar dessa forma, eu acredito que nem só pela estética integrativa, acredito que pelos procedimentos invasivos também, ou qualquer outro tratamento na área da estética, é fazer com que o paciente entenda que a gente precisa de um tempo para fazer os estímulos corretos naquele organismo. Então, normalmente, né, o paciente ele chega na clínica e ele, quero tratar esse melasma, ele não teve resultado em um mês, ele vai para outro profissional que vai começar com outro método, ele não teve resultado, ele muda de profissional. E isso é uma perda de tempo para o paciente e para os profissionais, né? Porque ninguém vai... Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Hoje a gente não tem como dar estímulos certos para um organismo em um mês, né? Então, todos os pacientes que chegam na clínica, eu digo, olha, aqui o tratamento é diferente de tudo que tu já viu e eu preciso de tempo. Eu vou te entregar o resultado, mas eu preciso de tempo para fazer os estímulos corretos em cima do teu organismo. Então, é quase que um contrato que eu faço com eles na clínica. Então, algumas coisas do qual a gente já dá para se tirar, né? Você profissional que está assistindo, uma boa conversa com o cliente, uma boa avaliação, e fazer com que esse cliente, né? Porque não é mais, é um cliente paciente, né? Porque ele vai ter que aguardar esse tempo de resposta do seu organismo, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente se conseguir fazer em clínica, né? Em conseguir fazer com que o paciente entenda que é um processo e que esse processo muitas vezes pode ser longo, né? Porque chegar para um paciente imediatista e falar que ele vai ter que fazer todo esse preparo não antes, muitas vezes ele não vai querer. Né? Mas sabe qual é a delícia de trabalhar com... eu não posso falar isso, né, gente? Deus, desculpa, não é. Mas assim... Trabalhar com casos clínicos severos é que são pacientes que já passaram por muitos profissionais. Então, a primeira coisa que eles dizem, eu tô aqui, eu já passei por muitos profissionais que desistiram de mim. E a primeira coisa que eu digo eu não vou desistir de ti, mas eu preciso de tempo. Então, já passou por vários, tu já teve todos os métodos possíveis aí na tua frente, nenhum deu certo. Então, agora deixa eu trabalhar. Me dá o meu tempo preciso para que isso aconteça. E, Grazi, me diga uma coisa. A gente sabe que, por exemplo, uma acne mais severa, ela tem causas multi, né? E como você é vista, ou se você já teve algum problema, assim, com relação aos dermatologistas, como eles te veem neste caso, assim? Porque eu sei que são complicadinhos, sabe? Eu sei que esse pessoal, muitas vezes, eles acabam se metendo na gente e acabam vindo dar uma surra ali em nós. Sim, já tive problemas, mas é aquilo que eu digo, né? O paciente me escolheu. Eu não posso virar as costas para o paciente. E a partir do momento que eu não posso usar medicações, eu atuo através da estética integrativa e de terapias complementares. O que há de errado nisso? O paciente escolheu esse tipo de tratamento. Não fui eu que fui lá obrigar o paciente a fazer isso. Não pode tratar acne X, Y, Z, mas você conseguiu tratar do seu método? Não conseguiu. Então, agora deixa que a gente resolve do nosso... Já recebeu algum processo assim? Não, graças a Deus, nem dá ideia. Mas é muito... Como hoje a gente tem um alcance muito grande no Instagram, e eu ensino isso para as meninas, e as meninas também têm resultados incríveis, né? De melasmas, de acne, principalmente. Obviamente que a gente acaba sofrendo um pouco dessa, não, mas deveria ter sido tratado com um dermatologista. Mas foi o paciente que escolheu esse tipo de tratamento, não fomos nós que fomos lá. Eu tive uma vez um caso de acne bem severo, né? E que quando eu olhei ele, eu pensei, é um caso para você ir para um dermato. E ele falou que ele não ia parar de tomar a cervejinha dele, que ele não queria tomar o Roacutan por todas aquelas séries de problemas que poderiam vir a acontecer.
Tratei muito com LED, muito. Foi muito LED terapia, sabe? E eu consegui reduzir, olha, acho que é uma acne grau 4, assim, eu consegui reduzir ela para um grau 2, assim, até o final ali do tratamento. Depois a gente começou a entrar com outros, né, peelings, secativos e tudo mais, mas o LED ali para mim foi essencial, assim, ó. Fundamental, Isso são as terapias que a gente consegue já incluir desde o início do processo do tratamento, né? Então, não necessariamente ele precisa esperar né, passar todo o processo ali de recuperação da imunidade para já iniciar esse processo de pele. Quando a gente fala sobre acne, a gente está falando de uma disfunção multifatorial e até nós conseguirmos identificar o que exatamente está causando essa acne nesse modo tão acelerado e inflamatório, a gente precisa ir por exclusões, né? Então, eu recebo muitos pacientes, principalmente meninas novas, que não querem fazer uso de Roacutan ou que fizeram a transição da pílula para o DIU, e aí vem esses casos absurdos, assim, de acne, né? E a gente precisa começar a fazer uma identificação, o que pode ser, se é lactose, se é glúten, se é pela alimentação, se é falta de vitaminas. Gente, muitos casos hoje... em tratamento, obviamente, junto com a Nutri, a gente consegue normalizar uma disfunção de acne, colocando uma dieta específica para esse paciente e fazendo uma reposição básica de minerais e vitaminas. Então, principalmente para meninas que fazem essa troca de pílula para DIU, precisam fazer essa reposição, sabe? Então, muitas vezes são coisas básicas, mas que nunca foram feitas antes. E aí, a partir do momento que você dá um estímulo, a gente começa a ter esse resultado. E aí, claro, em clínica a gente tem os LEDs, a gente tem os peelings, né? A gente usa protocolos específicos ali, mas hoje eu estou muito mais focada em desenvolver o tratamento do paciente 100% home care, né? Eu tenho uma linha muito forte também em consultas online, e um dos casos, depois eu mostro pra vocês aqui, mas tem casos incríveis, assim, que as pessoas, meu Deus, foi só online, não teve nada em clínica, tu jura? Eu disse, foi só online, não teve nada em clínica, eu juro. Então, é puramente cosmetologia e nutricosméticos, né? O que está ao nosso alcance e, obviamente, os frequenciais quando necessário, né? Não são todas as pessoas que a gente sai indicando isso também. Grazi, tu abre uma nova forma de atender, um novo mercado, principalmente pós-pandemia, onde tem tantos profissionais atendendo de forma online. Eu vejo que tu abre uma nova forma do profissional esteta cosmetólogo e os outros profissionais também que atendem na área da estética estarem atendendo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a tua história, como é que foi chegar até a Grazi de hoje. Então, eu tava contando um pouquinho antes pra vocês, né? E sempre que eu sou convidada, o pessoal pede pra eu falar um pouquinho. Antes eu me emocionava super quando eu contava a minha história, né? Eu já consigo olhar pra minha história com mais empatia, realmente entender que foi um caminho necessário para que eu conseguisse chegar até aqui. Eu entrei na área da estética em 2015 e simplesmente eu saí um dia da faculdade e eu falei assim pra minha mãe, vamos abrir uma estética. E a minha mãe me olhou assim, como assim? E a minha mãe sempre topou qualquer parada, sabe? Ela é aquela pessoa que ela topa tudo pra ver os filhos felizes. E a gente abriu realmente uma clínica, um salão de beleza, onde metade era salão de beleza e metade a gente tinha a parte de estética. Então, a gente tinha massoterapia, a gente tinha podóloga, tinha eu da parte de estética facial, e a outra metade era salão de beleza, cabeleireiros e etc. A gente chegou a ter uma equipe lá de 15, 17 pessoas na época, assim. Só que eu nunca tinha tido equipe, eu nunca tinha tido um curso sobre gestão de negócios, então eu não sabia me posicionar, eu era uma pessoa extremamente envergonhada, retraída, eu não conseguia expor as minhas ideias ao mundo, digamos assim. E a minha mãe já era uma pessoa muito difícil de lidar, né? E a gente não tinha experiência alguma com negócios, assim. E aí, por dificuldade de profissionais, porque essa área tem principalmente a área da beleza, né? Tem uma grande dificuldade de encontrar profissionais, assim, que vistam a camisa, que cumpram horários, que sejam comprometidos, etc. A gente veio a falir 1 ano e meio depois aí. A gente teve uma perda bem significativa na nossa família também nessa época. E a gente adquiriu aí mais de 100 mil reais em dívidas naquela época. Então, foi bem uma época que eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu poderia ter só ficado estudando ali um tempo e depois ir trabalhar em algum lugar. Não, eu fui inventar moda e agora eu tô aqui, o que eu faço? E na época, eu falei pra minha terapeuta, né? Acho que eu vou voltar a trabalhar com seguros, porque eu trabalhava com seguros naquela época, junto com a minha mãe também. E vou largar a estética, não quero mais nem saber, vou sair da faculdade, não tenho mais nem como pagar isso aqui.
E ela assim, não importa o lugar, né? As pessoas que tu cativou até esse momento, elas vão para serem atendidas por ti onde quer que tu esteja. Não vai importar o lugar, e sim a pessoa que tu é, né? O que tu fornece para as pessoas. E aí, naquela época, eu já tinha feito algum networking, então as pessoas me chamaram, e eu já trabalhava um pouco com a internet também, então as pessoas me chamaram para trabalhar. Naquela época, eu atendia em 4 lugares diferentes, atendia no centro de Porto Alegre de noite, numa clínica de odonto, eu e meu vaporzinho embaixo do braço, então eu saía de lá, ia para a faculdade, então era uma função, assim. E hoje as pessoas, elas veem o palco, né? Elas veem hoje a Grazi aqui, a Grazi já com uma empresa estruturada, a Grazi com alunas, a Grazi com as conquistas, as quais eu levei muitos e muitos, muitos anos aí para conquistar. E aí, trabalhando nesses 4 lugares, quando eu entendi que não, opa, agora eu já tenho uma cartela de clientes, ok, eu já consigo abrir o meu outro consultório. Mas se eu abrir sozinha, eu vou ter o mesmo problema que eu tive antes, porque eu ainda não sei administrar um negócio. Foi quando eu chamei o meu noivo para ser meu sócio. E aí eu convidei o Silvio para que a gente pudesse empreender. O Silvio, ele é formado aí em administração, tem pós em controladoria e finanças. Então, ele que faz toda essa parte administrativa e financeira hoje das nossas empresas. E ele que entrou de cabeça comigo nisso, porque eu falei, olha, eu sei fazer muito bem o que eu sei fazer, modéstia à parte. Qualquer coisa que tu colocar na minha frente, que for de cosmetologia, que for de pele, eu vou saber resolver. Agora, não me dá uma planilha, não pede para eu fazer algum controle que não vai funcionar. Então, a gente deu muito certo a nossa parceria. E em seguida, as alunas começaram, que não eram alunas na época, né? As seguidoras começaram a pedir por cursos presenciais. Foi quando nós começamos os nossos cursos presenciais antes da pandemia. E nós lotávamos turmas aqui em Porto Alegre de 40, 50 pessoas em menos de um mês, assim. Porque a questão de administração e organização e finanças também é um calcanhar de Aquiles da nossa área, né? De toda a área da saúde. Então, a gente teve muitas turmas, e aí antes da pandemia a gente estava com 6 turmas, São Paulo, Rio, Bahia, muitas alunas já tinham pago por aquilo, e aí veio a pandemia. E aí a gente teve que devolver o dinheiro de muitas alunas, a gente teve que cancelar muita coisa, só que o nosso curso online, ele já estava pronto. Quando lançou a pandemia, a gente já estava gravando aquele curso há mais de 6 meses. Eu falei assim, bom, se tá pronto é porque Deus disse que é para acontecer, porque senão não ia estar pronto. Deus não ia permitir que a gente estivesse com um projeto pronto que não era para acontecer. E aí a gente lançou os cursos online e estamos aí. Aí depois de um ano a gente lançou o Fórmula Home Care, que daí é voltado para a minha parte de prática clínica mesmo. E o Fórmula, na verdade, que hoje é o meu curso, que se tornou o nosso curso principal, naquela época ele era uma aula dentro desse curso de gestão e finanças. E eu lembro do nosso sócio dizer assim, Grazi, mas tu acha que vai dar uma aula isso? Eu assim, não, mas imagina, isso é o que eu faço todos os dias, poderia fazer um curso sobre isso dele. Aí ficou meio desconfiado, assim, né? Mas para falar sobre consulta, claro, mas é um grande diferencial. Hoje as pessoas não sabem a profundidade, o que existe por trás e tudo mais. E eu gravei aquela aula. E aí as alunas começaram a pedir, tu devia falar mais disso, tu devia falar mais disso. Eu falei assim, eu falei que dava um curso. Ele, então vamos começar a gravar. E aí a gente começou a gravar. O primeiro curso a gente lançou com 50 aulas. Hoje o curso ele tem mais de 190 aulas. Então foi uma coisa que foi, assim, crescendo demais. Tomou uma proporção gigantesca. Através daquela aulinha. Ai, que bacana isso. É tão gostoso e tão inspirador ouvir essas histórias assim de superação, né, do profissional que sai, vai para o mercado e percebe que, nossa, eu não sei quase nada, né? Porque a gente sabe muito da parte técnica e o muito nem é tão muito assim. É verdade. Né? E aí, quando a gente se depara com gestão, isso pesa muito. É um bicho de 7 cabeças. E isso toma muito tempo para quem não tem alguém que possa te auxiliar nesses momentos, não é mesmo? E por isso a gente desenvolveu o curso Nova Estética, que inclusive a gente tirou ele da nossa grade, já faz 1 ano e meio mais ou menos que ele tá fora. Esse ano nós pretendemos, até um spoiler aí, retornar com ele, mas somente porque o curso antigo ele tinha também vendas, marketing, né, era bem completo. E agora a gente está reformulando ele para ser somente gestão e finanças, que é o grande... Tem muita gente falando sobre marketing e falam muito bem, tem muitas pessoas falando sobre vendas e falam muito bem. É o que eu digo pro Silvio, eu passo 24 horas estudando cosmetologia e pele. Eu sei falar sobre vendas? Sei, porque eu já estudei sobre isso, mas assim, não tô tão apta assim a te ensinar a dar um curso, né, enfim. Então, a gente vai tirar isso da nossa grade, porque vieram muitos outros profissionais excelentes, né, nessas frentes, e a gente vai ficar só na parte de finanças. E o Silvio, ele tem uma coisa que ele simplifica demais aquilo, assim, sabe? Então,
Às vezes eu penso assim, meu Deus, como é que ele vai explicar isso, sabe? E aí ele vai lá, simplifica, já dá tudo mastigadinho para as alunas. Então, a ideia é otimizar o tempo delas em cima disso. E a gente agora, ano passado, a gente foi para um congresso em Gramado, que eu fui palestrar. E uma das alunas nos abraçou e chorou, dizendo que a gente ajudou ela a salvar a estética dela na pandemia. Então, aquilo ali eu olhei pro Silvio assim, então eu disse, tu tem ideia de aonde chega o nosso trabalho, no nosso trabalho, o que o nosso trabalho é capaz de fazer pela nossa área, sabe? Então, isso pra mim não tem preço, sabe? Ver realmente o resultado em outro profissional, em outra clínica, sabe? Porque eu já fiz funcionar na minha, mas o desafio é fazer funcionar nos outros lugares, né? Então, quando a gente recebe esses feedbacks, é realmente algo sem palavras, assim. É a questão do replicar, né? Replicar. A questão é quando a gente tem consegue chegar num método e consegue reproduzir este método e consegue ver a replicação dele, acho que isso é o sonho de todo profissional, né? Porque é a chave do sucesso, assim. É que Parabéns. isso não tem preço, né? Não tem isso preço. é um reconhecimento. São coisas que aconteceram de forma muito natural, assim, né? A gente foi respeitando muito o tempo das coisas e principalmente o meu tempo em relação àquilo. Porque eu sempre digo, e eu digo isso até hoje para elas, que eu tenho uma grande dificuldade de me enxergar como elas me veem. Porque muitas estão comigo desde o início, desde tudo, assim. E eu sempre me dirijo a elas como colegas da área, porque somos todas colegas e eu passo pelos mesmos desafios, né? Então, diferente de uma pessoa que só ministra a teoria, eu também estou ali na prática do dia a dia, sabe? O que dá certo, o que não dá, o que é ter uma agenda lotada, o que é não ter agenda, o que é ter boleto para pagar e não ter como pagar. Então, eu estou ali vivendo exatamente as mesmas dores que elas. Então, esse hoje é o nosso grande diferencial. De atuar na área e ensinar exatamente aquilo que deu certo pra gente. O que não deu certo, não adianta eu passar pra frente. Se eu não conseguir replicar no meu, como é que eu vou replicar no dos outros, né? Sim. E tem uma pergunta pra te fazer. O que não pode faltar numa prescrição de uma esteta? O que não pode faltar na prescrição de uma esteta? Olha, não é nem sobre prescrição cosmetológica em si, né? Mas é sobre entender o que você está prescrevendo. Hoje a gente tem uma gama gigantesca de princípios ativos, o universo da cosmetologia ele é muito rápido, né? Mas se você não sabe para o que você está fazendo, você não vai conseguir prescrever. Então, eu acho que o primordial ali é entender qual é o objetivo da sua formulação, o que você espera com aquilo ali. Então, às vezes as alunas, o que você acha desse sérum aqui? Mas para qual é a finalidade? Esse sérum ele foi desenvolvido para qual objetivo, né? E aí envolve tudo, o desenvolvimento da formulação em si. Eu vi você falando ali, às vezes a gente vai selecionando, dá 10 ativos, né? Aí muitas vezes não é compatível com a base cosmética não suporta tantos ativos, às vezes os ativos são incompatíveis entre si. Então, vamos pensar do início, qual é o objetivo? É um sérum para proteção de luz azul diurno. Beleza, então aqui a gente já tem um objetivo principal. Muitas vezes, na escolha de 2 princípios ativos, você já tem a sua formulação, não precisa atrolar aquilo ali de princípios ativos. Lembrando que cada princípio ativo é um produto químico. E para que a gente consiga desenvolver um princípio ativo, muitas vezes são usados vários outros compostos químicos. Por isso que quando a gente abre aquela composição e tem aqueles nomes gigantescos lá, às vezes 5 daqueles ali é um princípio ativo só. Então, quanto menos princípio ativo, menos produto químico. Olha quantos produtos químicos estamos expostos aí durante a nossa jornada do dia, né? Então, acho que o que não pode faltar é isso. É o objetivo principal da sua formulação, é você entender para o que você está fazendo aquilo ali. Aí sim, a formulação se torna um pouco mais fácil. E Grazi, algum ativo, assim, que é quase que unânime em todo mundo? Eu sou muito do momento, né? O meu momento agora, o meu momento hoje, eu estou muito na niacinamida PC. A niacinamida é um dos ativos que eu acredito aí mais versáteis, coringas, completos que a gente tem aí no nosso mercado. Proteção luz azul, anti-inflamatório, reposição de barreira. Pode ser usado no pós-imediato, pode ser usado no pós-tardio. Então, assim, mais coringa que ele, difícil, né? Gosto muito do Bioblank, que ele é da...
eu esqueci o nome da empresa agora, mas o Bioblank ele pode ser usado em gestantes lactantes, ele é um despigmentante natural, pode ser usado via tópica, via oral também, então para quem faz aplicação aí de laser, LEDs, né, com a funcionalidade de trazer o clareamento, uniformidade da pele, pode agregar ele tanto também uso tópico imediato e tardio e também uso oral. O Therazen, né, que tá aí um boom agora, que ele é um nutracêutico, e ele realmente ajuda em todo esse processo cicatricial. Então, eu encaro ele também como um nutricosmético essencial em pós-procedimento. Então, lá na clínica, a gente costuma dar para paciente já na hora do procedimento. Ele não vai ter um efeito ali imediato, mas é mais, né, pela experiência da paciente em relação àquilo ali, já fornece o nutricosmético para ela fazer o tratamento aí nos próximos dias. Então, eu sou muito do momento. O meu momento é esse, Bioblank, niacinamida. Não que eu use só eles, né? Tem uma vasta infinidade aí de princípios ativos, mas de nutricosméticos é isso. E como é na tua prática clínica, que você falou que estuda bastante a respeito, né, dos princípios ativos e tudo mais, e como que você vai incorporar? Surgiu um princípio ativo novo no mercado. Como é que tu vai incorporando ele ali na tua prática clínica? Tu vai fazendo um testezinho, vai... Em mim primeiro e nas meninas da clínica. A gente vai aos poucos, porque o mercado ele lança muitos princípios ativos o tempo inteiro, né? O mercado da cosmetologia lança produtos o tempo inteiro. Então, 90% hoje da nossa prática clínica são com produtos magistrais. Então, desde o nosso sabonete até as máscaras de finalização, são todos magistrais. E a cada princípio novo que é lançado, primeiro eu testo ele sozinho, né, para entender o que ele pode ter de reação ou não ali, e depois a gente vai incorporando com outros princípios ativos. Eu costumo dizer que as farmacêuticas são as melhores amigas de todos os profissionais da área da saúde, né, porque ninguém melhor que elas que estão lá dentro do laboratório, entendendo o que reage, o que não reage, para dar esse feedback. Então, eu uso muito elas. Hoje tenho muitas farmacêuticas aí junto conosco também, dentro dos cursos também, para a gente ir trazendo essa ideia de combinações. E tem combinações que, às vezes, parece tão legal, né? Você, vou formular uma máscara aqui de argila e vou colocar um retinóide junto. Não funciona, né? A máscara, ela cresce, ela vira quase uma espuma. E aquilo ali a gente só foi entender, nem as farmacêuticas sabiam. A gente descobriu juntas isso. Ela assim, Grazi, o frasco, ele virou uma espuma só. O que pode ser? E eu tinha colocado 3 princípios ativos junto naquela máscara de argila. Eu disse, não, vamos começar a tirar aos poucos pra gente entender. E aí, o último que a gente tirou foi o retinóide. E era de forma uma espuma ali. Então, até isso é gostoso da gente... Pra quem gosta desse universo de desenvolvimento de produtos e tudo mais, é incrível, assim. Entender o que funciona, o que não funciona. E na tua prática clínica, assim, só para eu entender um pouquinho, você trabalha com a argila, vai incorporando você mesma ali dentro da clínica, põe um olhinho essencial, Isso. põe alguma coisinha e A vai... gente ama essa parte, né? Nossa, eu fiquei pensando porque eu acho isso tão gostoso. Meu sonho ainda é ter um spa urbano. Ai, né? me convida, eu vou amar. E aí eu vejo, e aí Vai ser você vai muito falando, isso é gostoso. tão gostoso, sabe? Essa questão da argila, você coloca um olhinho essencial, você faz É. isso, você trabalha aromaterapia, você faz... Trabalhar a sinergia de todos os princípios ativos, né? Então, a gente precisa entender, eu tenho especialidades aí no mundo dos óleos essenciais, das argilas, eu fui me especializando muito nessas terapias complementares. E hoje fazer essa sinergia de princípios ativos é quase uma bruxaria ali, né? É o momento alto do atendimento. Vou pegar essa argila, a gente vai fazendo toda essa sinergia. E sim, trabalho com óleos essenciais. Um dos meus ativos, dos meus produtos, podemos dizer assim, preferidos, são as argilas. Elas são muito versáteis, são completas. A gente pode usar em preparo da pele, pode usar para reparo da pele. O paciente pode utilizar em casa. Então, realmente são bem versáteis, assim. E aí, para entender o que colocar nessa sinergia, o ponto alto aqui é entender realmente a compatibilidade daquele princípio ativo. E aí, é assim, individual de cada um. E isso é um desafio. A cada menina que entra lá na clínica, nova na equipe, eu falo assim, olha, aqui 90% são produtos magistrais. Aí elas pegam aqueles rótulos e é só nome de princípio ativo. E aí precisa entender sobre o princípio ativo para saber como aplicar aquele produto. Então, realmente é um desafio. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente já vai entendendo o que pode, o que não pode, o que se mistura, o que não se mistura.
Já tô comprando teu curso, Grazi. Eu também. Pode ver 2, por favor. Gente, vocês que estão aí nos escutando, não esqueçam de deixar o seu like, porque esse papo tá aqui, ó, tá incrível, né? A Grazi tá entregando tudo aqui. E já deixa o seu comentário aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, que em breve a Grazi vai responder. E participe do nosso chat ao vivo também. Lembrando que nós também estamos no Spotify. Tá indo viajar, tá na correria, coloca lá no Spotify esse episódio que tá maravilhoso. E eu tenho mais uma pergunta para fazer. Inclusive, falando do Spotify de vocês, muito interessante. Eu queria parabenizar vocês, porque ontem eu escutei um também, indo pra casa, da dona da D&D. E aí eu vi que tu falou que tu também fez curso na Belarte, né? Foi uma dos primeiros cursos que eu fiz também, foi na Belarte. E aí eu vim ouvindo vocês também no Spotify. Não, eu acho que a D&D, ela tem muita história, muito, né? gente, Então, muito. não tem eu quem lembro não... A lojinha deles era 10, tava aí. Muito pequenininha, né? Muito incrível. Grazi, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O que tem no skincare da Grazi que ela não deixa de usar e que não pode faltar? Eu tenho efélides, né? Eu tenho sardinhas e eu tenho sardinhas por todo o corpo. É uma condição genética minha, da minha família. Então, por mais que eu tentasse tirar as minhas sardas, elas voltariam, porque não tem como eu tirar. Então, hoje, o que eu não abro mão é realmente de um uniformizador de pele, né? De efélides. E eu sempre digo isso para as pacientes, a minha intenção não é tirar as minhas sardas, mas é mantê-las de acordo com a tonalidade da minha pele, porque agora no verão as minhas sardas elas chegam antes de mim, né? Elas ficam muito escuras. Então o desafio é realmente mantê-las um pouco mais uniforme. Então o produto que eu não abro mão de jeito nenhum é o meu personalizado de efélides e a cada 3, 4 meses mais ou menos eu troco os princípios ativos ali. O que agora eu estou utilizando no momento, que é o BioBlank, a minha Cinamida. Tem fatores de crescimento também, porque às vezes eu tenho alguma acnezinha, né? Mais de fator emocional, assim, de estresse. Então eu gosto de ter ali um secativo, um fator de crescimento junto no produto. Você acha que ficar usando determinados produtos por um certo período, porque você falou ali, daqui a tanto tempo eu troco de novo os princípios ativos. Você acha que a pele é como se ela chega num platô e ela como se parasse de responder com esses ativos? Você acredita nisso? Sim, eu acredito nisso. Eu sempre trago para as alunas a comparação do cabelo, né? Se a gente comprar um shampoo, às vezes as meninas, eu comprei lá um tubo de, sei lá, 5 litros profissional. Falei assim, amiga, vai dar 2 meses, teu cabelo não vai mais aguentar aquele shampoo. Eu falei sobre isso faz umas 2 semanas, né, Grace? Aqui mesmo. Verdade. Porque o cabelo cabelo acostuma muito. E a nossa pele também. Porque aquele princípio ativo, por melhor que ele seja e por na concentração mais adequada que ele esteja, durante o período ele já vai ter dado todos os estímulos possíveis daquela pele. E principalmente quando a gente fala de disfunção, melasma, acne, dermatite, é multifatorial. Então, a gente precisa dar novos estímulos o tempo inteiro. Então, se são casos severos, eu dou novos estímulos a cada 40 dias, mais ou menos. Eu não deixo o paciente ficar usando aquele mesmo produto 3 meses. Agora, por exemplo, a pele de vocês, que é belíssima, estou olhando aqui, tem o selo belíssimo de qualidade. Eu criei um selo agora essa semana de selo belíssimo de aprovação. E se é uma pele de vocês, por exemplo, a minha também, que está sem nenhuma disfunção inestética, a gente pode tranquilamente ficar 3, 4 meses com o mesmo produto, acaba meio que trocando a cada estação, sabe? Agora, se são disfunções que a gente precisa estar toda hora dando estímulo, 40 dias aí para receber um novo estímulo. Olha que interessante isso. Ótimo. Grazi, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Como é que a gente pode chegar até a Grazi? Buenas. Através do meu Instagram, Grazi Dias Esteta. Ali tem os meus contatos, tem os contatos da clínica para quem é paciente e quiser agendar alguma consulta. Também tem o contato da minha equipe. Nós não estamos... Nosso único curso que hoje está com inscrições abertas é o de limpeza de pele. E a nossa limpeza de pele também ela é voltada para a estética integrativa, né? E personalizada. Agora, em março, nós abrimos as inscrições do curso Fórmula Home Care, que a gente não abre com muita frequência, porque é sempre muita demanda quando a gente abre alguma turma. Então, vem muita gente de todo o país, às vezes fora do país. Então, a gente precisa entender as necessidades de cada turma, realmente dar uma assistência. A mesma coisa que eu faço com os pacientes. Entender o que eles estão querendo comigo, para que eu consiga atendê-los da forma correta e para que eu consiga fazer vendas mais precisas. Assim funcionam os nossos cursos também. Então, eu sempre tento entender qual é a demanda daquela turma,
forneço o que eles estão precisando e aí sim a gente abre outra. Ano passado, se eu não me engano, a gente abriu 3 turmas, 3, 4 turmas mais ou menos, então não é algo com muita frequência. Então, os cursos que você tem é o Fórmula Home Care, qual o outro? O Lume, limpeza de pele, estética integrativa, e a nova estética que está sendo reformulado, ele está fora das prateleiras por enquanto, mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai voltar com ele aí também, porque as alunas pedem muito por ele. Ai, quero. E já quero agendar aí, ó, a nossa Ai, experiência vai ser lá, né, prazer. Grace? Isso aí, as pacientes realmente falam que é uma experiência, porque como a gente trabalha com o universo infinito da cosmetologia, a gente tem cappuccinos personalizados, então a gente tem cappuccinos lá com princípios ativos que tratam gordura localizada, a gente tem chocolatinho para ansiedade, a gente tem todo um universo incrível aí da manipulação, então a gente adora essa parte também. Grazi, você presta consultorias também, como é que funciona? Então, pelas demandas, né? E como eu falei para vocês, a gente cresceu muito rápido, então a gente também tem o desafio de aprender a lidar com esse crescimento e com as demandas. Até ano passado eu não tinha mais nem tempo de respirar, assim. E esse ano a gente ajustou algumas coisas para que eu conseguisse dar as mentorias presenciais. Então, a gente já tem os cursos online, né? Então, quem quer nos encontrar aí, encontra através dos cursos online. Mas esse ano a gente está lançando as mentorias presenciais e são turmas bem restritas mesmo. Vou fazer com 2 alunos por vez, realmente para fazer aquilo que eu falei para vocês, entender o que as pessoas esperam de mim e realmente ser um ponto de transformação na carreira delas. Não adianta já vender, né? Vender a gente já vende bastante os cursos, já tem bastante conteúdo ali, mas qual é o ponto que te faz parar na minha frente e querer aprender comigo? O que tu espera de mim? E aí sim ser esse ponto de transformação. Então esse ano agora em julho, olha aí o julho, gente, em fevereiro, a gente abre a nossa primeira mentoria presencial, 2 alunos por turma daí. Que bacana. Perfeito. Bom, Grazi, eu sempre me emociono aqui nesse podcast, tá? A gente faz com todo amor, com todo coração, com todo o nosso tempo, que é muito restrito, a gente vive numa correria muito louca. E o nosso objetivo aqui, o nosso propósito no podcast é trazer profissionais que nos inspiram e que vão te inspirar também. E eu acho que esse nosso slogan casa muito com a nossa convidada de hoje. Então, eu sempre te via aí nas redes sociais, te admirava, já era uma fã tua. Mas quando eu te conheço de forma presencial, onde eu vejo essa pessoa super humilde, que tem uma história linda de superação, e que ao mesmo tempo é tão simples e passa todo o conhecimento de uma forma simplificada, fácil de entender, a gente fica aqui babando. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada de coração. Eu sei que as pessoas não cruzam o nosso caminho por acaso. E nas redes sociais é a mesma coisa. Eu não te vi por acaso e não te chamei aqui, fiz esse convite por acaso. Muito obrigada por estar aqui conosco, por fazer esse pod, que eu tenho certeza que vai balançar o coração e vai dar vontade de estudar sobre estética integrativa também, assim como o Leonel e eu estamos aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e principalmente por transformar as vidas como tu transforma. Gente, eu que agradeço o carinho, a oportunidade. Eu sempre agradeço muito a oportunidade. Ontem à noite eu ainda falei assim, Deus, mas obrigada por mais essa oportunidade de levar o nome da estética adiante. Porque, como eu disse para vocês, todas as profissões elas já têm o seu lugar ao sol. E a área da estética, a gente vem ganhando esse lugarzinho ao sol, muito pelo nosso conhecimento, muito pelos resultados que estamos entregando, mas ainda é algo que a gente já ganhou muito espaço, graças a Deus, né? Mas assim, é um pontinho, sabe? Um pontinho na luz, uma luz no fim do túnel. E as meninas sempre falam, agora tu vai virar farmacêutica, tu vai esquecer da área da estética. Jamais. Tanto que quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo, eu sou esteticista. E com certeza você vai ser uma farmacêutica com outro tipo, com outro outra olhar. Visão, né? Uma outra visão por ter feito, né, este caminho de sair da estética e cosmetóloga e agregar, né, conhecimento através do curso de farmácia. Grazi, você é uma simpatia. Gostaria de te agradecer muito a tua presença, de você ter vindo aqui, ter tirado esse tempinho, porque eu sei que não é fácil, né? Ainda mais com esse sucesso todo seu, e tenho certeza que vai ser muito mais sucesso. E eu dedico esse pod a todas as nossas alunas, né, Grace, da estética e cosmetóloga, que sem dúvida nenhuma foi um pod de superação. Então, vocês, meninas, que muitas vezes chegam lá com aquelas carinhas perguntando, prof, com tantos profissionais assim no mercado, como que a gente vai conseguir se inserir?
Gente, tenham em mente esses profissionais chaves que adquiriram sucesso e que vocês possam se espelhar. E aqui está uma excelente profissional. Esse é um podcast para isso, para te inspirar, né, Léo? É isso aí, gente. E quero deixar, então, para os teus momentos de oração, para os teus momentos relaxantes, uma vela que é da empresa da minha prima, uma pequena empreendedora. Ai, obrigada. Da Cheiro Bom. Essa é de chá branco. Olha, tem até o logo. Então, a gente preparou especialmente aí para os nossos convidados essa velinha. E que ilumine ainda mais a tua trajetória na área da estética. Mais uma vez, muito obrigada. Queria deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo, como o Leonel falou, né? Como que eu vou estar me inserindo no mercado, tendo outros profissionais já, né, tão à frente? A primeira sugestão que eu deixaria aqui é baixe a cabeça, estuda e trabalha, né? Não se compara com as pessoas que já estão na sua frente, porque elas já percorreram um caminho que você ainda não percorreu. Então, a gente pode ter esses profissionais como inspiração, mas nunca como comparação, né? A partir do momento que você se compara, você vai se paralisar. Cada um tem a sua trajetória, cada um vai ter inúmeros desafios na sua trajetória. Então, o que a gente tenta fazer é inspirar os profissionais e mostrar para eles que é capaz. E hoje o mercado ele está carente de bons profissionais. Não falta trabalho, não falta lugar para que você consiga trabalhar. O que falta realmente são bons profissionais, profissionais comprometidos, profissionais que realmente queiram estar ali fazendo o que fazem. Muitas pessoas querem um salário, mas elas não querem trabalhar. Então, qual é o seu objetivo principal ao entrarem no mercado, ao entrarem em uma área? Então, para quem realmente quer, vai conseguir fazer. Você é o exemplo claro de uma coisa que eu sempre falo para os alunos, principalmente, né? Prof, não tem oportunidade. Eu falei, cria a tua oportunidade, cria a tua vaga, faça você, ponto. Ponto, exatamente. A mente alcança aquilo que, eu sempre digo, né? A sua mente é a sua lente. O que está dentro da sua mente é aquilo que você enxerga. Se você não está enxergando, é porque não está na sua mente ainda. Então, vamos colocar. Empreender é dificílimo, mas quando a gente tem cada pequena vitória, tu vai comemorar tanto que vai valer a pena esse dificílimo, né? Então tá, encerramos por aqui. Gente, um beijo pra vocês e até semana que vem. Até!